Que maravilha é fazer parte do teu povo. Grande privilégio que um ser humano pode ter é ser chamado Filho de Deus. Isso é possível em Jesus. Nós reconhecemos isso, nós compreendemos a maravilha, a sobrenaturalidade desta realidade, e por isso bendizemos ao teu nome em louvor, rendendo glória ao Senhor, que é o Deus Criador de todas as coisas e sustentador de todas as coisas. Nós trazemos as nossas músicas, as nossas orações ao Senhor, cheios de devoção e piedade, confiantes de que o Senhor tem nos feito teus filhos, não somente para que nós sejamos satisfeitos nas nossas vontades, mas para que nós possamos brilhar a glória do Senhor, refletir, testemunhar tão grande salvação que temos recebido em Ti. Obrigado, nós te bendizemos, te louvamos. Nós queremos fazer nesse momento, trazer nesse momento as nossas súplicas diante do Senhor, lembrando com muito carinho pela irmã Lucila e o irmão José Eduardo, irmãos tão queridos, preciosos, que moram a tantas milhas, tantos quilômetros de distância de nós, mas que de uma maneira tão especial abençoam muito esta igreja. Nós somos gratos pela família deles, somos gratos pela disposição deles em abençoar a igreja do Senhor e ao povo do Senhor e as famílias da terra, as famílias da cidade de Jacareí, especialmente, com o projeto Instituto Dedicado. Nós queremos te bendizer por essa família, te bendizer pela disposição e o trabalho deles em abençoar vidas. Queremos suplicar que o Senhor os sustente perto do Senhor, preservando o coração deles, disposto a servirem as famílias, servirem pessoas que às vezes eles nunca viram pessoalmente, mas que têm recebido a bênção da instrumentalidade dessa família nas mãos do Senhor. Preserva eles, traz os recursos necessários para o Instituto Dedicado, para que eles possam executar as suas tarefas, as suas demandas, as suas atividades. Traz as pessoas necessárias, eles estão procurando pessoas para o trabalho. Traz também essas pessoas necessárias e frutifica, Pai, para a glória do Teu nome, aquele trabalho realizado ali. Abençoa o trabalho da Lucila, do Zé Eduardo, do Instituto Dedicado. Nós queremos lembrar também, com alegria, júbilo, a Igreja Batista na Vila Ivonete, Rio Branco, no Acre, pastoreada pelo pastor Ivan. Pedimos ao Senhor que o Senhor abençoe aquela igreja, como já tem feito ao longo desses muitos anos que aquela igreja está estabelecida ali no norte do Brasil, uma região tão esquecida por nós, e não só por nós, mas pelos governantes desse país. Nós te louvamos pela disposição desses irmãos de estarem ali testemunhando de Cristo, testemunhando da salvação, agindo em cidades completamente desestruturadas, sem infraestrutura nenhuma, alcançando até mesmo o país vizinho da Bolívia. E nós bendizemos ao Senhor pelo trabalho do pastor Ivan e daquela igreja, a Igreja Batista da Vila Ivonete, Rio Branco. Abençoa aqueles irmãos, preserve o coração deles, que eles possam estar sempre cheios da graça do Senhor e cheios de entusiasmo para bendizer e proclamar as boas novas da salvação. Pai, nós também queremos rogar por nós aqui nesse momento agora, em que vamos ouvir a Tua palavra. Nós cantamos que devemos brilhar, mas nós sabemos que só iremos brilhar se o Senhor nos der o Teu brilho. Não há brilho intrínseco em nós, não há brilho que seja natural de nós mesmos, mas nós precisamos que o Senhor resplandeça em nós. Por isso, nesse momento, nós vamos abrir a Tua palavra e ouvir a Tua voz, e pedimos que o Senhor então fale conosco, que o Teu Santo Espírito se mostre presente e na Sua presença trabalhe em cada coração aqui, fortalecendo, encorajando, confrontando, salvando. Que o Teu nome se faça glorioso nessa noite e a Tua igreja seja edificada. É a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. Amém. A mulher do padre. Era assim que eram referidos os perdedores
das nossas brincadeiras de infância, ou das minhas brincadeiras de infância. Até hoje eu não tenho a menor ideia do que significa isso. Para ser muito honesto com vocês, eu tenho até medo de procurar. Eu nunca quis procurar o significado disso. Mas era assim que a gente falava. Quem chegar por último é a mulher do pai. Quem chegar por último é a mulher do pai. E essa era a referência que a gente fazia para os perdedores. E mesmo até hoje, não sabendo o que significa isso, tendo medo de descobrir o que é, eu sei que não deve ser uma coisa boa. Porque essa era a expressão que ali na minha infância eu já tinha da realidade humana, do desprezo pelos últimos. Nós desprezamos os últimos. Desprezamos eles. Eles são motivo de chacota, motivo de gozação, motivo de piada. Ser chamado mulher do pai. Nós exaltamos os primeiros, exaltamos os vencedores, exaltamos aqueles que aos nossos olhos são gloriosos. O texto que nós vamos considerar hoje, nós vamos ter uma dimensão desafiada dessa realidade humana, sobre como nós enxergamos a hierarquia humana. Como nós enxergamos a hierarquia humana. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 10. Nós vamos considerar a partir do verso 32, dando continuidade à exposição que temos feito desse Evangelho. Evangelho segundo São Marcos, que nós temos considerado aqui desde maio do ano passado. Chegamos agora ao quase finalzinho do capítulo 10. Um dos trechos que seja talvez o mais importante desse Evangelho. Marcos capítulo 10, do verso 32 ao verso 45, a palavra de Deus diz assim: estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Esses se admiravam e o seguiam tomados de apreensões. E Jesus, chamando outra vez os 12 para um lado, começou a revelar-lhes as coisas que deveriam acontecer com ele, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo, matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhes perguntou: o que querem que eu lhes faça? Eles responderam: permite-nos que na sua glória nos assentemos um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus lhes disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. Quanto a sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas dentre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas
mas para servir e dar a sua vida em resgate. Nós temos considerado o Evangelho de Marcos e temos visto a exposição que Marcos tem feito do ministério do Senhor Jesus, da vida do Senhor Jesus, do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como ele mesmo relata no verso 1 do capítulo 1. Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E nós temos, conforme avançamos, visto que o Senhor demonstra e revela a sua vida na terra, vivendo na terra, conduzindo os seus discípulos diante dos homens, a sua autoridade, o seu poder. Esse é o grande esforço que Marcos tem nos seus primeiros capítulos, mostrar a autoridade de Jesus. Jesus é aquele que ensina com autoridade. Jesus é aquele que tem autoridade sobre o corpo. Ele diz, o paralítico passa a andar. Ele dá um comando e ele passa a andar. Jesus tem autoridade sobre os demônios. Jesus diz que os demônios vão embora, saem dessa pessoa e os demônios obedecem. Jesus tem autoridade sobre a natureza, a criação. Jesus diz ao ver que o mar para, se acalma e eles obedecem. E Jesus está mostrando a sua autoridade, e Marcos está relatando a sua autoridade de Jesus. E o grande ápice dessa autoridade de Jesus é quando os discípulos finalmente reconhecem que ele é o Cristo. E isso acontece conforme o relato de Marcos, no capítulo 8. Jesus pergunta: quem vocês acham que eu sou? E eles dizem: tu és o Cristo. Tu és o Cristo. E agora nós vemos esse Cristo que viveu grande parte do seu ministério no norte da região de hoje de Israel, na região chamada Galileia, e ali operou muitos desses seus milagres, muito desse seu ensino, e agora está indo em direção a Jerusalém com seus discípulos. E ele passa a dar alguns ensinos aos seus discípulos. E agora Marcos conta para a gente dessa ocasião, onde eles estão indo para Jerusalém. Jesus tem um objetivo ao chegar em Jerusalém. Jesus tem muito claro o que vai acontecer com ele quando ele chegar em Jerusalém. Mas Marcos vai dizer para a gente que os discípulos não estão tão alinhados assim a respeito das suas expectativas. E Marcos conta isso contando essa história a respeito de João e Tiago. O texto vai dizer que João e Tiago chegam ao Senhor Jesus para fazer um pedido. E o pedido deles é um pedido que é muito lógico com a percepção que eles têm a respeito de Jesus. Porque o pedido deles reconhece a realeza de Jesus. Ele reconhece a realeza de Jesus, lembra que o fato deles reconhecerem que Jesus é o Messias é o fato deles reconhecerem que Jesus é aquele descendente do rei Davi que tem a autoridade de reinar sobre o povo de Deus. Eles reconhecem isso. Eles reconhecem a grandeza de Jesus. Pô, esse cara é o Messias. Esse homem que está fazendo todos esses milagres, está operando todo esse trabalho aqui, ele é o nosso rei. Ele é aquele que vem e que tem sobre ele as promessas de reinar sobre Israel. Ele é meio simples, meio humilde, mas ele é o rei. Ele é o rei. E eles reconhecem isso. E olha o que eles vão dizer. Verso 37 diz que eles, entendendo que Jesus é o rei, entendendo que Jesus é o Messias, eles dizem assim: Senhor, hoje o Senhor está por baixo. Hoje o Senhor está por baixo. Mas vai ter o dia que o Senhor vai estar na sua glória. Quando chegar esse dia, o dia da glória do Senhor, o dia que todo mundo vai, como a gente, reconhecer que o Senhor é o rei do povo de Deus, o Messias, rei, sacerdote e profeta de Deus, que guia, dirige e lidera o povo do Senhor. Quando chegar esse dia da glória, o Senhor governar sobre toda a terra, que a coroa estiver na sua cabeça,
no dia da sua glória, nós queremos nos assentar ao lado do Senhor, porque nós queremos estar na mesa dos vencedores. A gente não quer ser mulher de pai, a gente quer estar sentado ao lado do rei. Nós queremos estar sentados ao lado do rei. E há um aspecto, uma dimensão em que esse desejo é muito legítimo. Muito legítimo. Porque eles querem estar próximos de Jesus. Mas a grande realidade, pelo desenrolar da história, pelo ensino que nós vamos considerar, e no final acho que isso fica muito claro para vocês, é que eles estão movidos por essa visão humana de grandeza e de glória pessoal. Eles querem ser vistos não somente ao lado desse servo humilde, eles querem ser vistos ao lado do vencedor. Eles querem estar unidos ao vencedor, querem ser do time campeão, não querem ser zombados, não querem ser destratados, querem ser considerados grandes. Há uma busca de uma glória pessoal. Eles querem que quando alguém olhe para Jesus, não veja só Jesus, mas veja também Tiago e João. Quem está ao lado? É assim que funciona o nosso olhar. Tem uma visão periférica, mas ampla. Não é como aqueles cavalos tapados. E eles têm essa ciência, esse discernimento, de que aqueles que veem Jesus sentado no trono, verão os que estão ao seu lado. E eles falam, eu quero estar ali do lado. Eles reconhecem a realeza de Cristo, reconhecem a grandeza de Cristo e dizem, nós também queremos ser grandes. Nós também queremos ser reconhecidos como grandes. Eles fazem esse pedido. Jesus imediatamente fala para eles o seguinte: vocês não têm a menor ideia do que vocês estão pedindo. Vocês não sabem, verso 38, o que estão pedindo. Vocês não têm ideia. E daqui a pouco a gente vai desenrolar mais do porquê Jesus está dizendo isso. Mas o fato é que esse pedido dos discípulos, de João e Tiago, gera uma disputa entre todos eles. Porque os outros 10 ouvem que está rolando essa conversa, e aí ficam chateados. Peraí, que papo errado é esse? Por que vocês estão pedindo para Jesus para sentar uma à esquerda e outra à direita? Como que vocês são melhores que nós, outros 10? Por que vocês vão ganhar esse privilégio? Não é assim não. E começa aquela disputa ali de ego. E o Senhor se vê então precisando mais uma vez parar, reunir esses discípulos e ensiná-los. Jesus para, chama todos para junto de si e passa a ensiná-los sobre a realidade do reino de Deus e da hierarquia do reino de Deus. Como funciona a ordem das coisas no reino do Senhor. E Jesus passa a fazer esse ensino, primeiro mostrando para eles como é a realidade humana. Jesus passa a fazer esse ensino falando do domínio dos governantes dos povos. E ele diz de como é essa realidade, ele descreve essa realidade. Ele vai dizer, verso 42, vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. A palavra domínio aí, que Jesus fala desses governantes, é uma palavra pouco usada no Novo Testamento, mas que quer falar desse controle pelo uso da força. Se você já leu o livro de Atos, se não leu, deve ler. Quando você chega no capítulo 19, tem uma das histórias mais interessantes do Novo Testamento, que Paulo está executando muitos milagres e efetuando muitos milagres, né? Até a sombra de Paulo tem poderes sobrenaturais, porque o Senhor está com Paulo. E alguns judeus, vendo aquilo, eles passam a querer também exercer esse mesmo poder. E os filhos do sumo sacerdote, 7 filhos do sumo sacerdote, passam então a querer manipular demônios, expulsar demônios pela pregação de Paulo, né? E eles dizem assim, né, a um homem que estava endemoniado: eu expulso você em nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí o demônio olha para ele e diz: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, sim, vocês. E aí
diz que o demônio, então, o homem endemoniado, vai para cima daqueles 7 homens e subjuga eles, domina eles, dá um pau neles, né? Vira um MMA ali puxado, o demônio estrupia os 7. E a palavra domínio é justamente essa palavra que é usada para dizer dessa ação do demônio em bater naqueles 7 homens e subjugá-los. Subjugá-los completamente, ao ponto de dizer que eles saíram de lá todos quebrados. Mas Jesus diz então dessa realidade do governo humano que é feito pela força, que é feito pelo domínio, pelo subjugamento das pessoas. É uma autoridade para a glória pessoal. Uma autoridade para a glória pessoal, onde eu vou subjugar você para que eu tenha os benefícios. Eu vou dominar você, eu vou exercer a minha autoridade. Não estou nem aí para você, mas eu serei beneficiado. Eu serei beneficiado. E Jesus diz dessa realidade. A realidade dos governantes do mundo é que eles fazem assim. Eles usam da sua autoridade, exercem a sua autoridade com domínio, com força, com autoritarismo, para uma palavra que fica mais clara para nós, para a sua própria glória pessoal, para os seus próprios desejos pessoais. É muito interessante como a gente percebe muito isso na história que nós lemos para a abertura do culto da Torre de Babel. O Senhor criou o mundo e disse para Adão e Eva: multipliquem-se e encham a terra. Mas ali, depois que o Senhor preservou a terra e a humanidade em Noé, no dilúvio, Moisés vai contar para a gente em Gênesis capítulo 11 que certos homens, eles começaram a construir uma torre, porque eles tinham 2 objetivos. O primeiro é fazer o seu nome grande, e o segundo, que eles não fossem espalhados. Agora, embora esse objetivo seja duplo, na verdade ele é um só. Porque o domínio, ele exige que não possa ser a humanidade espalhada. Se você quer controlar pessoas, esse grupo precisa ser possível de ser controlado. Se as pessoas se procriarem muito, se elas multiplicarem muito, se o grupo for muito grande, é mais difícil de você dominar, de você controlar. E aqueles governantes de Babel, querendo fazer o seu nome grande, eles falam: a gente vai ficar aqui dentro desses murinhos aqui, dessa torre, não vamos nos espalhar e nós vamos dominar. Quanto mais gente tiver, pior para o nosso domínio. Então a gente vai controlar a coisa aqui para que o domínio não fique muito grande. Aliás, para que o nosso domínio seja grande, para que o domínio não fique impossibilitado. E aí Deus vai lá e fala: não, eu quero que espalhe mesmo, porque o domínio é dele, não é de vocês. Eu vou bagunçar aqui as línguas, vocês não vão se entender nada e vão se espalhar. E Deus não quer um homem dominando pela força, controlando com autoridade, buscando a sua glória pessoal. Essa mentalidade dos governantes da terra. Jesus diz: quem faz isso são os governantes da terra. E aí Jesus, para dar um contraste com esses governantes terrenos, com esses homens que dominam pela força, que exercem autoridade para a glória pessoal, ele vai dizer de si mesmo. Ele vai dizer de si mesmo. E ele vai dizer assim: gente, se os governantes da terra fazem uso da sua força, da sua autoridade para a sua glória pessoal, saibam que Filho do Homem, próprio Filho do Homem, verso 45, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Uau! Uau! Que coisa chocante! Que coisa absurda! Porque nós estamos acostumados com esse domínio pela força, com esse domínio para a glória pessoal, com essa imposição do ego. Mas Jesus vai deixar claro que Ele mesmo
tem a glória, que um dia será glorificado diante de todos os olhos, ele não veio à terra para ser servido. Ele veio à terra para servir. Ele veio à terra para dar a sua vida para o resgate de muitos. Coisa absurda. É por isso que nas 3 vezes que nós vimos, desde o capítulo 8 até o capítulo 10, que Jesus vai dizer o que ele diz no verso 33 e 34, os discípulos estão viajando, porque isso é um absurdo para eles. Mas Jesus está dizendo, Jesus está ensinando, eu estou aqui para dar a minha vida. Vê de novo comigo lá o verso 33 e o verso 34. Qual era o assunto que Jesus estava ensinando para esses homens, enquanto eles estão preocupados em sentar à direita e à esquerda e saber quem é o maior? Jesus diz assim: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios, ou seja, aos romanos. Vão zombar dele, vão cuspir dele, açoitá-lo e matá-lo. Meus irmãos, Jesus veio ao mundo, ele se encarnou, e só isso já é humilhação demais. Deus, Criador dos céus e da terra, se faz criatura. Mas como se não bastasse, ele se dispõe, submete aos homens e se entrega ao escárnio dos homens, sendo zombado, cuspido, açoitado e morto. Em nenhum momento Jesus foi pego de surpresa quando chegou em Jerusalém, pelo que aconteceu com ele. Não, ele estava disposto e ciente disso antes da fundação do mundo. Ele fez isso ativamente, ele se encarnou para morrer e vencer a morte. E é isso que ele está ensinando para os seus discípulos agora. Gente, os seres humanos, movidos pelo seu egocentrismo, movidos pela sua busca por glória pessoal, eles querem dominar, mas o Rei do universo se fez homem para dar a vida. E esse dar a vida inclui ser zombado, ser cuspido, ser açoitado, ser morto, para que os homens fossem reconciliados com Deus. E isso é mais absurdo ainda, porque Jesus está sendo humilhado e morrendo justamente porque ele quer resgatar essas pessoas que o humilham e o matam, os seus inimigos. São os seus inimigos que eles estão salvando, que ele está salvando. Os seres humanos que desonraram, que desobedeceram, que pecaram, que quebraram a sua aliança com o Criador. Jesus está se entregando por eles, pelos seus inimigos. Por isso que na cruz Jesus vai dizer: Senhor, perdoa esses homens. Ele veio para salvar, veio para reconciliar e sofre, se entrega para a reconciliação. Então Jesus coloca esse modelo na frente dos discípulos de uma maneira muito clara, direta. Diz: gente, o reino de Deus é completamente diferente do governo humano. Eu serei glorificado no dia da minha glória. Sabe como eu serei glorificado? A minha misericórdia. A minha glória será vista porque eu sou misericordioso. Eu estou trabalhando para reconciliação, para comprar os meus inimigos e torná-los a minha família, torná-los meus amigos. E nessa estrutura, então, Jesus diz para os discípulos: vocês estão prontos para beber desse cálice e serem batizados nesse batismo? Vocês estão prontos para beber? Por isso que ele disse: vocês não sabem o que vocês estão falando. Por
Porque a glória do Senhor está em ser morto para a reconciliação. A glória na misericórdia. Jesus, vocês não têm a noção, vocês não têm ideia do que vocês estão pedindo. Mas quer saber de uma coisa? Vocês vão fazer isso. Vocês irão fazer isso. Vocês beberão do cálice e serão batizados no meu batismo, que eu darei isso para vocês. E vocês então precisam entender como é a realidade do reino de Deus. Fazendo esse contraste entre os governantes do mundo e o próprio Rei do Universo, Jesus vai dizer para os discípulos, no verso 43, entre vocês não é assim. Entre vocês não é assim. Pelo contrário, pelo fato de que o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir, se vocês são meus seguidores, vocês que estão comigo para ser grandes, se coloquem ao serviço dos outros. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o servo de todos. E Jesus aqui então estabelece a hierarquia do reino. A hierarquia do reino não é Deus e depois eu, aceitado à sua direita ou à sua esquerda. Não. A hierarquia do reino é Deus, os outros e depois eu. É assim que o reino de Deus funciona. Deus, os outros e depois eu mesmo. É muito impressionante como isso é difícil para nós. Eu uso sempre essa ilustração quando eu trato desse texto, porque ela é muito significativa a respeito da nossa realidade individualista. Um movimento que aconteceu nos Estados Unidos algumas décadas atrás, talvez uns 20 anos atrás, é que era um movimento entre celebridades cristãs, eles querendo exaltar o nome de Jesus, querendo fazer o nome de Jesus grande. Eles lançaram um movimento então chamado I am second, ou seja, eu sou o segundo. Sendo essas pessoas grandes nomes, atletas vitoriosos, artistas, celebridades, e querendo dizer para as pessoas: olha, eu não sou a coisa mais importante que existe, Deus é mais importante. Eles passaram a dizer: então, eu não sou mais importante, eu sou o segundo. Eu não sou mais importante, eu sou o segundo. I am second. Então, primeiro Jesus, depois eu. E nisso eles estão demonstrando justamente essa mentalidade de Tiago e João: eu quero sentar à direita ou à esquerda de Jesus. Mas Jesus deixa claro aqui que não é essa a mentalidade do reino. A mentalidade do reino é Deus, os outros e depois eu. Depois eu. A vida não é cada um por si, Deus por todos. Não. A vida é Deus, os outros, depois você. Nesse sentido, Jesus dá muito claramente a orientação: seja servo de todos, nesse mesmo padrão que eu estabeleci. O serviço, o padrão, o critério de serviço, Jesus deixou claro qual é. É o serviço que Ele está concedendo. Eu dou a minha vida pelas pessoas. Sou zombado, sou cuspido, açoitado e, se necessário, morto, para reconciliar, para atrair pessoas a Deus e a reconciliação com Deus, a família de Deus. Esse é o serviço que Jesus nos chama a fazer: aceitar o escárnio, aceitar a zombaria, cuspe, o açoite e a morte, para que pessoas conheçam a Deus, para que pessoas conheçam Jesus Cristo. Eu quero caminhar ao final desse sermão trazendo algumas aplicações muito diretas a respeito do que significa isso. E a primeira delas é a mais óbvia e talvez a mais explorada nesse texto, que é o serviço à igreja. Normalmente, quando se fala desse serviço, a gente fala: então, Deus chamou a gente para servir. Jesus está dizendo: você tem que ser servo de todos. Então, sirva a igreja. Venha servir a igreja. Isso é uma implicação óbvia. É uma implicação óbvia. Você precisa vir aqui e fazer as atividades que a gente precisa de ajuda.
Eu vim aqui pregar para vocês, é um serviço que eu presto para vocês. Os irmãos que vêm mais cedo para a igreja para ensaiar, conduzir vocês no louvor, é um serviço. Os irmãos que preparam ali a parte técnica, os irmãos que preparam durante a semana as nossas postagens nas redes sociais. Há vários serviços que acontecem na igreja que nós precisamos realizar, precisamos de ajuda para eles. Então, é óbvio que se Cristo chegou ao ponto de dar a sua vida, nós precisamos servir a igreja naquilo que nós podemos fazer, com compromisso e fidelidade. Nós precisamos servir a igreja com compromisso e fidelidade. Sirva a sua igreja. Sirva a sua igreja. Comprometa-se no serviço à sua igreja. Mesmo que isso cause a você zombaria, cuspe, açoite, sirva. Se dedique ao serviço à sua comunidade local. Mas, irmãos, se o padrão é Cristo e o padrão de Cristo é a morte, qualquer outra coisa aqui não é desculpa. Qualquer outra coisa não é desculpa. A não ser que você esteja ativamente ferindo o mandamento do Senhor, você não tem desculpa para não servir a sua igreja. E eu, como pastor, quero incentivar você então, a servir a sua igreja. A servir naquilo que você tem recebido de Deus, da maneira como você tem recebido de Deus. Entregue. Mas como pastor, eu não quero simplesmente o seu serviço aqui de uma maneira que não seja a realidade do seu coração. Se você quer servir essa igreja, a minha expectativa é de que isso seja a sua maneira de viver. E isso vai implicar nas questões mais profundas desse serviço. Servir aos outros não é servir aos distantes, não é um serviço aparente, não é vir aqui cantar uma canção no domingo, não é vir aqui pregar uma mensagem nos domingos, mas é uma vida de dedicação às outras pessoas, considerando que elas têm prioridade a nós diante de Deus. A vida é Deus, os outros, depois eu. E esses outros são os outros. Pais, os seus filhos são os outros. Os seus filhos não são dados a você para a sua própria glória, para o seu nome, para que você pareça o pai perfeito, a mãe perfeita. Você precisa servir o seu filho para a glória de Deus. Querer, desejar ver Cristo no seu filho. Pare de ser aquele pai que deseja usar o seu filho para a sua própria glória. Você só está prestando um desserviço ao seu filho. Os pais falam para os seus filhos: se você quiser passar vergonha, você vai ver só. Você vê que a mentalidade do pai está preocupado só com o seu ego, se ele será envergonhado ou não. Ele está preocupado se o filho dele está amadurecendo, se o filho dele está bem criado, bem alimentado, se ele é educado com as pessoas. Ele está preocupado se você fizer passar vergonha. Nota como isso é uma parada completamente egocêntrica, egoísta, destruidora. Seja servo do seu filho. Seja servo do seu filho. Sirva. Seja zombado. Aceite o açoite. Exame o seu filho. Queira vê-lo reconciliado com Deus, amando a Jesus e servindo os outros. O seu filho não é aquilo onde você vai despesar todas as suas frustrações pessoais, desejando que ele cumpra tudo aquilo que você não conseguiu. Entregue o seu filho para Deus. Sirva ele para o Senhor. Filhos, sirvam os seus pais. Sirvam os seus pais. A nossa mentalidade como filho é muito ruim, porque os nossos pais nos amam, por mais que eles errem na maneira como eles nos tratam, eles nos amam.
E os pais têm obrigações muito pesadas em relação aos seus filhos. Mas a verdade é que, como filhos, muitas vezes a gente vê essa realidade dos nossos pais, a gente sabe que os nossos pais têm obrigações para conosco e a gente fica só demandando dos nossos pais, exigindo dos nossos pais e cobrando deles os seus erros. E a gente não sabe servir os nossos pais, a gente não sabe amar os nossos pais, a gente não sabe morrer pelos nossos pais. É isso que Jesus está dizendo. Filhos, parem de ficar sugando seus pais até a última gota e reclamando daquilo que eles não concederam para você. E amem os seus pais, sirvam os seus pais, abençoe os seus pais, seja uma bênção para eles, seja um alívio, seja a alegria dos seus pais. Se pais passarem a servir os seus filhos e filhos passarem a servir os seus pais, grande parte dos nossos problemas serão resolvidos. Grande parte dos nossos problemas serão resolvidos. Enquanto nós não soubermos amar os nossos filhos e servi-los, parando de exigir deles aquilo que não é a função deles, e enquanto nós não soubermos amar os nossos pais e pararmos de exigir deles as nossas frustrações, os conflitos vão ficar borbulhantes o tempo todo. Pais, amem os seus filhos, filhos, amem os seus pais. Homens, ame a sua mulher. Ame a sua mulher. É muito impressionante para mim pensar e ver a realidade de como nós homens, impressionante hoje que eu sou um homem mais maduro, um pouco mais maduro de quando eu era, quando eu tinha 20 anos, de como nós homens pensamos sobre as mulheres, como nós objetificamos as mulheres e as usamos para a nossa glória pessoal. Os homens pensam assim. Eles querem ser aquele cara que conseguiu conquistar a garota mais bonita e mostrar para todos: olha, eu sou o cara, o campeão da lábia, o campeão do chapéu, o campeão da cantada, e eu peguei a mulher mais bonita que tem, e eu sou o cara mais top que existe nesse universo. É assim que os homens pensam. E eles não são treinados para servir a sua mulher, se dedicar a morrer pela sua mulher. E é necessário que nós tenhamos isso aqui. É por isso que o serviço na igreja ele é completamente inútil se ele estiver desconectado da nossa realidade pessoal. Quero que você venha servir essa igreja, mas você, homem, vem servir aqui porque você serve na sua casa. Você ama o seu filho, você ama a sua esposa, e você se entrega por ela, você morre por ela. Ela não é o seu troféu que você exibe para os outros, ou que é a sua escrava que faz a sua limpeza, ou que é aquela sua escrava que vai complementar a renda que você está com preguiça de ir atrás. A sua esposa vai ser amada, cuidada, servida. Ame a sua esposa, sirva ela, leve ela a Cristo, deseje ver Cristo nela. E você, mulher, a mesma coisa. Ame o seu marido, sirva o seu marido. Os nossos dias têm sido dias tristes para as mulheres. E os homens estão completamente errados na maneira como eles olham as mulheres. O grande feito do movimento feminista foi destruir a mentalidade feminina a respeito de como olhar para os homens, porque criou nessas mulheres a mesma coisa, um ego inflado que só demanda e exige. E as nossas mulheres hoje, elas são completamente treinadas para os seus prazeres pessoais e os seus desejos pessoais. Pai, ensina sua filha, seja independente, não dependa de ninguém. Busque aquilo que você quer por você mesmo. Ou seja, ensinando para essa moça que ela deve simplesmente buscar os seus próprios prazeres, seus próprios desejos, e não depender de nenhum homem para isso. Mas há aqueles pais que ainda ensinam suas filhas: seja feliz, mas busque alguém para bancar você. Ache um otário para bancar os seus prazeres.
E as moças não estão sendo mais ensinadas a servir os seus maridos e as suas casas, os seus filhos. Elas estão sendo ensinadas a buscar alguém que vai realizar o desejo delas, alguém que vai fazer elas felizes. Coisa triste, porque é o ser humano usando o seu domínio, controlando pela força ou pela maneira que ele puder o outro para que a sua glória pessoal seja evidente. Que terror é isso, irmãos? Que terror é isso? Esposas, amem os seus maridos, sirvam os seus maridos, sirvam os seus filhos, mesmo que isso cause a vocês zombaria, busquem, açoite e morte. É nesse nível que Jesus está falando, de serviço uns aos outros. Óbvio, inclui o serviço à igreja, e eu como pastor quero que você sirva a nossa igreja, mas isso só vai ser verdadeiro se for o seu modelo de vida, se for o seu coração que entende que na hierarquia do Senhor é Deus, os outros e depois Deus. E nós devemos viver assim, porque entre nós a gente não vai se importar de ser chamado mulher de padre, porque a glória não é nossa, a glória é do Senhor, que será conhecido a sua misericórdia. Amém? Vamos orar. Deus bendito, que desafio para nós pecadores egocêntricos, centrados nos nossos prazeres, nossos desejos, nossa glória pessoal. Ser confrontados por essa palavra é pesado. Essa é a realidade humana. Até os apóstolos viveram ela, estavam movidos por ela até serem confrontados por Jesus, dizendo: não é assim entre vocês. Por isso agora eu quero orar ao Senhor, clamando ao Senhor que o Senhor nos dê a confiança, primeiro, da nossa plenitude no Senhor, porque enquanto não estivermos firmes, seguros da aceitação que temos em Ti, ainda continuaremos buscando a aceitação humana. E enquanto estivermos buscando a aceitação humana, a zombaria, o escárnio vai derrubar a gente. Por isso, nesse momento eu oro, peço ao Senhor que o Senhor conceda a mim e aos meus irmãos aqui mais segurança do relacionamento que temos com o Senhor, como um Pai perfeito que nos acolhe, nos recebe, nos abraça e festeja a nossa presença. E movidos nessa segurança, movidos nessa realidade, movidos pelo exemplo do Senhor Jesus, movidos pela obra do Senhor e no poder do Teu Espírito, dá-nos essa realidade que entre nós não é como no mundo. Nós não fazemos controle pela força, não fazemos uso de autoridade para a glória pessoal, mas nós queremos nos entregar para o serviço aos outros. Nós entendemos a hierarquia do Senhor, que é o Senhor em primeiro lugar, depois o próximo, e todos os próximos, e no final, o último, o que chegar por último, é que será o primeiro. E esse deve ser, Pai, coisa maravilhosa entendemos que esse grande é o Senhor Jesus Cristo. Foi Ele quem deu mais, foi Ele quem serviu mais, foi Ele quem realizou mais, e é o grande servo que será o primeiro. Mas nós queremos também expressar a misericórdia do Senhor na reconciliação, nos nossos relacionamentos. Nós queremos expressar esse serviço como comunidade, como igreja, nas tarefas que nós temos que realizar aqui, seja olhando a portaria, olhando os nossos carros, seja cantando na música, seja pregando. Nós queremos servir aos nossos irmãos comunitariamente, mas que esse serviço seja uma manifestação, um reflexo daquilo que é a nossa realidade pessoal e diária, no amor daquilo que é mais próximo, dos relacionamentos mais íntimos que nós possuímos, os relacionamentos familiares. Senhor, nos ensina a amar as pessoas, nos ensina a amar as pessoas, inclusive aquelas que mais nos machucam, as que zombam de nós,
as que cuspem na nossa cara, as que nos açoitam e as que nos matam, como Jesus fez. Meu Deus, isso não pode vir de nós mesmos. Dá-nos isso no poder do Teu Espírito, nós pedimos. Confiados na obra de Jesus, nós oramos.